E aí, galera? Tô aqui de novo, mais uma vez, agora para ensinar para vocês sobre tabela verdade. Bom, primeiro para falar sobre esse assunto tabela verdade, eu preciso falar sobre proposições lógicas. O que são proposições lógicas? Proposições lógicas são todas aquelas frases que podem ser avaliadas como verdadeiro ou falso. Então, dentro dessa concepção, existem as proposições simples. Por exemplo, está chovendo. É uma proposição que eu posso avaliar. Falso. Não está chovendo. Ou verdadeiro. Sim, está chovendo. E Moisés é alto. Então, Moisés pode ser alto ou não. Você pode falar sim ou não. Isso é uma proposição simples. E, para cada proposição, associamos um símbolo. Que pode ser PQ do alfabeto, da letra P para frente. Aí, cada sentença dessa possui um símbolo para não ter que escrever toda hora a proposição. E também, além das proposições simples, existem a proposição composta, que eu coloquei P maiúsculo. Passei na faculdade e fui fazer a matrícula. Então, poderíamos falar que a primeira proposição, passei na faculdade, e a segunda, fui fazer a matrícula. São duas frases conectadas por um conectivo chamado conectivo E. Também é um conectivo lógico, mas mais tarde falaremos sobre. Mas nem toda frase, nem tudo aquilo que você fala é uma proposição. É uma frase que pode ser caracterizada entre verdadeiro ou falso. Por exemplo, a frase quanto custa o apartamento? Ela é uma frase que você não pode afirmar falso. Eu te pergunto, quanto custa um apartamento? Falso. Eu não vou entender, não faz sentido. Ou a frase pegue a lâmpada para mim. É uma frase imperativa, estou lhe dando uma ordem. Não tem como você falar falso ou verdadeiro. Não cabe esse julgamento. Então, proposições lógicas são todas as frases que podem ser caracterizadas verdadeiro ou falso. E somente em verdadeiro ou falso. Não existe outra possibilidade. É verdadeiro ou falso. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso não existe. Agora eu vou falar sobre operadores lógicos. Operadores lógicos são conectivos. Conectivos que você coloca entre proposições compostas que vão estabelecer uma conexão lógica entre essas duas proposições. Existe o operador lógico E, que indica simultaneidade. Existe o operador lógico OU, esses são os principais que eu estou dizendo. O operador lógico SI e o operador lógico chamado se e somente se, que é representado por uma seta dupla. O se é representado por uma seta simples, o ou por a letra V, e o e é representado pelo símbolo acento circunflexo. E aí, também o não. O não, que é uma negação, ele tio. Operações lógicas em proposições compostas. Agora eu vou falar um pouco sobre elas em si, como funciona. O operador e, ele vai indicar uma simultaneidade. Mas vamos dar um exemplo. Proposição P. Ele passou para a inteligência artificial. E a outra proposição Q. Ele fez a matrícula na faculdade. Quero usar uma relação entre essas duas proposições. Então eu coloco P e Q. Ele passou para a inteligência artificial e fez a matrícula na faculdade. Exprime simultaneidade. O operador lógico OU. Proposição P, vamos para a praia. E a proposição Q, vamos para a fazenda. P ou Q vai indicar vamos para a praia ou para a fazenda. Isso indica uma preferência sua. Vai indicar uma... Ela exprime uma escolha e uma preferência. Você pode ir vamos para a praia ou para a fazenda. Por que não exclusão? Porque você pode ir para a praia e para a fazenda. Agora o operador se. Proposição P. Entrarei na faculdade. Q. Vou tirar uma boa nota. Então, P se Q. Se tirar uma boa nota, entrarei na faculdade. Somente se eu tirar uma boa nota, eu vou entrar na faculdade. Se eu tirar uma nota ruim, não entro. Isso é uma condição. Agora, como a gente usa isso para montar uma tabela verdade? Essa é a questão. Primeiro, vamos entender para que serve a tabela verdade. Ela serve para avaliar os valores lógicos de uma expressão composta. Como assim? Cada expressão composta, igual essas que nós vimos, se tirar uma boa nota, entrar na faculdade,
ela tem condições para ser verdadeiras ou falsas. Então, nós queremos avaliar se em que condições elas podem ser verdadeiras ou falsas. Como eu falei, se eu tirar uma boa nota, entrarei na faculdade. Então, se eu tirei uma boa nota, verdadeiro, consegui tirar uma boa nota, então vou entrar na faculdade. Então, a expressão ela se torna verdadeira. No entanto, se não tirar uma boa nota, ou seja, falso essa proposição, então não vou entrar na faculdade. Então, a expressão não vai ser verdadeira, vai ser falsa. Eu não vou entrar, não vou conseguir. E isso é a tabela verdade que nós montamos para avaliar isso. Então, cada sentença receberá valores lógicos específicos, ou seja, casos para fazer testes e ver se será verdadeiro ou falso a proposição que eu propus, né? Digamos assim. Então, por exemplo, P e Q. Aí temos a tabela. Olha, percebam só. P e Q. Cada uma dessas proposições vai receber um valor. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E o que? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, aí queremos avaliar o P e Q, a proposição inteira, P e Q, que valores ela assume. Que valores ela assume conforme vai alterando os valores de P e Q. Então, para o valor de P verdadeiro e o Q verdadeiro, P e Q dá verdadeiro. Porque o operador E, ele precisa, para ser verdadeiro, que ambas as proposições sejam verdadeiras. Por exemplo, eu digo, só vai ser meu amigo se for legal e bonito. Se chegar uma pessoa que for só legal, não é meu amigo. Ele não pode ser meu amigo. Que é o caso, ó, legal, bonito. P é legal, Q é bonito. Então, ó, ele é legal, mas não é bonito. Então não é meu amigo. Ou ele pode ser só, ele não é legal, mas é bonito. Então não pode ser meu amigo também. Se não for nem legal nem bonito, aí piorou, aí não é meu amigo mesmo. Mas se for legal e for bonito, então ele é meu amigo sim. Esse é meu amigo. Mas como construir uma tabela verdade? Porque isso pode se aplicar para qualquer proposição lógica que você quiser, com vários operadores, com várias proposições. E tem uma regra para a construção dessa tabela, para testar esses valores. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é saber quantas proposições simples que são. Nessa casa aqui, P, Q e R são 3 proposições. Então são 3. Então com isso nós podemos saber quantas linhas terá a tabela. Então como calcular? É uma potência de base 2 com expoente sendo o valor das proposições, o número de proposições. Então 2 ao cubo é 8. Então 8 linhas. Se fosse 4 proposições, P, Q, R e S, seriam 2 a quarta, que é 16. Então teriam 16 linhas para ser avaliado. Tem o P, Q e R, cada um vai assumir um valor, lógico. E você precisa saber como serão esses valores. Como eu vou escrever os valores? É aleatório? É do jeito que eu quiser? Não, tem uma regra. Então é o seguinte, a primeira coluna, por exemplo, a coluna do P, ela terá 4 verdadeiros seguidos de 4 falsos. Como saber isso? Você pega o K, que é o número da coluna, vai valer 1, que é a primeira coluna. Então, 2 elevado a 3, que é o número de proposições, 2 elevado a 3, subtrai o K. 2 elevado a 3 menos 1 igual a 2 elevado a 2, que dá 4. Então, a frequência de verdadeiro e falso será 4 verdadeiros, 4 falsos. Na segunda coluna, que é a coluna do Q, terá 2 verdadeiros seguidos e 2 falsos seguidos. Por quê? Porque você vai pegar o número da coluna, que é 2, o K vai valer 2. Então, 2 a terceira, 2 elevado a 3 menos 2, que dá 2 elevado a 1, que é 2. Então, a frequência de verdadeiro e falso será 2 verdadeiro, 2 falso, 2 verdadeiro, 2 falsos. E depois você aplica a operação lógica. Tem um programa que eu fiz que monta essa tabela e indica os valores que a proposição qualquer que você escrever terá. Vou usar do exemplo aqui que eu já tinha preparado, que é uma expressão composta, pois ela vai 3 de uma vez, 3 proposições de uma vez. Então é P e Q, primeiro tem que resolver esse do parêntese, se não R. O que significa o não? Ele vai inverter o valor. Então, se R assumir verdadeiro, o não inverte, vira falso. É uma negação. Então, vamos lá. Aí, a mesma coisa. 1, ou seja, os valores que estão assumindo são 3 proposições, assumir 8 valores. Aí, tá a relação para cada um. Falso, único falso, e o resto tudo verdadeiro. Bom, é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado.